terapia, a psicanálise. E hoje não é uma sessão terapêutica, amém? Não é uma sessão terapêutica, mas nós vamos falar sobre isso aqui sim. Claro que se você se identificar, nós vamos fazer hoje aqui um sorteio para uma sessão espiritual, que é uma aula que vai ter no dia 8/8. E tem que ter disposição, né, Simone? Para enfrentar essa aula. Porque a gente fica aqui de 9, 10 horas até as 16, 17, estudando, mas nesse aulão de terapia espiritual, nós vamos ter também a sessão terapêutica. E eu não posso colocar muitas mulheres, porque não convém colocar muita gente. Então, tem uma base de 15 mulheres. 2 já seguraram a sua vaga e uma eu vou sortear aqui hoje. Amém? Mas você pode fazer a inscrição, tá? Depois a Aninha vai colocar aí e vocês vão entender isso. Como eu falei, hoje não é uma sessão terapêutica, nós vamos falar sobre cetro e cajado. Fala comigo. Cetro e cajado. Tá? Vou parar várias vezes para beber água, porque hoje está seco o clima. E antes de falar qualquer coisa, nós vamos falar de uma palavra chamada Raham, em hebraico. Vocês receberam um bloquinho aí, não é? Um bloquinho bem pequenininho que você enfia dentro do bolso para você, quando quiser anotar alguma coisa, anota aí. Amém? E aí o que você vai fazer? Você vai sempre lembrar, porque às vezes tem uma palavra que causa um gatilho, mas um gatilho bom. Para você nos momentos de ansiedade, de dificuldade, tá? Porque isso, tribulações. Então tá aqui, tô ministrando, você pegou algo aí, já anota, guarda para você. Deus hoje vai ministrar na tua vida aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. É o que eu necessito, Senhor. Nós oramos, jejuamos durante esses períodos para que hoje, essa tarde, o Espírito Santo tivesse liberdade, tenha liberdade para ministrar na sua vida. Amém? Não se trata de mim, se trata de você. Não se trata da sua amiga, se trata de você. Não se trata de alguém que está te afligindo, mas é de você. Precisamos ter controle sobre nossas emoções. Amém? Porque às vezes a gente fala assim, é o diabo. Não, é as suas emoções. Ah, é o inimigo. Não, é você que não tem controle emocional. Então nós vamos falar, porque a Bíblia nos dá respaldo, mas hoje você pode chorar aqui. Amém? Chora mesmo, que é para chorar. Chore, nós já choramos também. Chore, fale com Deus, tá? Não fica preocupado com a pessoa que está do teu lado. Tem mais irmãs aí para interceder por você hoje. Mas a gente precisa desse momento, um momento com Deus. E como eu falei, né? Eu estava falando de cetro e cajado. E eu uso muito o hebraico para a gente entender isso. Porque o cetro, ele vai te dar o quê? Autoridade. Em hebraico quer dizer shevet. Ele vai te dar autoridade. E o cajado, mishena, ele vai te dar conforto, apoio, posicionamento, direção. E ninguém chega à autoridade sem um posicionamento, sem o processo. O cajado é o processo. Fala para tua irmã. O cajado é o processo. Então, mas eu falei dessa palavra, Raham, que quer dizer o amor profundo de Deus. Essa palavra, ela deriva de uma outra palavra chamada Reshem, que é o útero de uma mãe, que protege a criança durante a sua gestação. E a palavra ela vai se comparar ao amor profundo de Deus por mim e por você. Amém? Então, nessa noite, nessa tarde, né? Se sinta amada. É o teu momento, tá? A gente tem que se sentir amada por Deus. Ah, mas está acontecendo tanta coisa na minha vida, tanta coisa, Deus permite, sim, mas às vezes são escolhas nossas. Nós escolhemos. E hoje você fez uma escolha certa, que é escolher estar aqui hoje para ouvir a voz de Deus na tua vida e tomar um posicionamento. Então nós vamos falar sobre validação. Fala comigo, validação e autorização. E eu vou começar com a validação, porque ninguém chega, como eu falei, à autorização sem ser validada, tá? Então você tem que entender isso. Lá em Mateus 3,17, nós vamos ver aqui, quando o Senhor Jesus está passando pelas águas do batismo,
E aí vem aquela voz dizendo do céu: este é o meu filho amado, em que eu me comprazo, em que eu tenho prazer. Isso é uma validação. E a primeira coisa que você tem que entender, que no mundo espiritual, você já é validada. Tudo que acontece à sua volta não importa. Deus não valida você pelo que você faz, Ele já te valida em Jesus Cristo. Então, cada uma de nós temos um valor. Enquanto você não descobre isso, você fica se questionando, você fica se comparando, você fica buscando no escuro algo que venha te validar. Infelizmente, isso acontece. Mesmo que algumas digam assim, eu sei quem eu sou, é mentira. Você muitas vezes para e fica se questionando. Eu sou o suficiente? Eu sou amada realmente? E é na hora da adversidade. Então, Deus ele está falando exatamente, autorizando a Jesus e validando diante daqueles que estavam ali. Este é o meu filho amado. Isso é validação. E aí você vai entender que ele vai dizer, autorização de Deus é quando ele vai te dizer, você é minha filha. Ele está te validando, ele está dizendo assim, olha, eu sinto prazer em você. Mas como isso, pastora? Obediência. Nenhum pai tem prazer num filho que é desobediente. Então, se você busca validação, seja obediente ao seu pai. Porque ele já te validou lá na cruz, né? Não, a gente não canta? Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Ficou lá, no sangue que foi derramado. Te validou. Amém? Quem vai dizer o contrário? O mundo, o diabo. As pessoas que estão à sua volta podem não te dar valor, mas você tem valor e você é reconhecida no céu. Você é reconhecida no céu. Então, nós vamos entender assim, validação. Lá no Data Show, você vai ver aqui, ó. Como eu falei, Deus valida você não pelo que você faz. Não é pelo que você faz. A validação é o selo da sua identidade. Então, nós vamos entender que a minha validação ela é espiritual. Você vai ter que aprender a enfrentar os boicotes. Você vai ter que enfrentar os apontar de dedo. Você vai ter que enfrentar isso. Mas se você estiver bem resolvida dentro de você, você não vai buscar validação em outro lugar. Porque já foi dado para você em Jesus Cristo. Amém? Então fique em Jesus para você permanecer validado. Está fora de validade? Vamos entrar na validade aqui hoje. Amém? Validação é o selo da identidade. Mas o que é isso? Valor, existência e filiação. Porque quando a gente fala sobre validação, lá no termo hebraico e também na cultura hebraica, eles vão dizer que você é filho de alguém e pertence a uma tribo tal. Amém? Quando nós aceitamos a Jesus, recebemos essa validação nele. Validação de quê, pastora? Valor, você tem um valor. Existência, porque você é reconhecido e existe para Deus. Você tem uma filiação, porque você é filha. Amém? Você é filha. Entenda isso. E o Pai quer fazer sempre o melhor por você e para você. E aí nós vamos entrar no cajado. Lembra que eu falei? Fala comigo, Mishená. Isso. Esse é o cajado que vai te dar hoje direcionamento, posicionamento, apoio, mas também correção. Você tem que se corrigir. Você vai ter que se corrigir hoje. Então diz aqui, ó, no Salmo 23, no verso 4, a pastora leu aqui: a tua vara e o teu cajado me consola, me conforta. Então é neles que nós vamos nos apoiar hoje. Vara e cajado. Amém? Vamos nos apoiar. E aí nós vamos falar sobre o quê? Feridas. Feridas de validação. Porque você aprendeu
desde o início. Como é uma palestra só para mulher, eu não vou tocar em homem, mas tem muito homem que fala, homem não chora. Onde está escrito isso? E muitas vezes fala assim, engole o choro. Eu já falei muito isso para minhas filhas. Engole o choro. Engole o choro. Quem nunca ouviu isso aqui? Sempre. Nós já ouvimos isso? Já ouviu? Hã? Engole o choro. Para de manha. Isso acontece. Engolir o choro. Isso é frescura. Isso aí é frescura. Tá mal. Mas a gente fala assim, isso é frescura, porque a dor é do outro, não é sua. Não é? Então, isso é frescura. Mas eu vou dizer aqui, que aqui você tem voz. Fala para sua irmã, aqui você tem voz. Quando nós atingimos uma idade mais madura, aos 60, 50, né? Os filhos têm essa mania de falar assim, só vive sentindo dor. Tem marido também que fala isso. Isso é frescura. Vive sempre sentindo dor. Está sentindo isso e aquilo. Mas é você, claro. Quando ele está sentindo, ele fala assim, né? É uma dorzinha de dente. Você lava, passa, cozinha, mas uma dorzinha de dente. Não é? Então, a dor não é na pessoa, é em você. Mas hoje, eu quero dizer para você que Deus conhece a sua dor. E você tem voz. Você tem voz. Deus escuta. E aí nós vamos aprender isso aqui. Porque na boa idade, se sentir invisível é muito fácil. Às vezes a gente está no meio, estou invisível, ninguém te vê. Ninguém te reconhece. Você fica inválida, porque já está velha. Em 2018, eu decidi fazer o bacharel em teologia. E dali para cá eu não parei, só estudando. Estou estudando ainda. Mas alguém falou assim para mim, você já está velha, para que estudar? E eu falei até para a Renata, agora me perguntou, fala tudo. Eu falei assim, não, só fala só um pouquinho, não precisa falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque quem tem que aparecer é Jesus. Amém? Mas eu estou te dando testemunho de que eu não parei. Eu não parei porque alguém disse, você está velha. Você não é invisível. O céu te enxerga. O céu te valida. Amém? Para de dar ouvido aos outros e tome um posicionamento hoje. É você que tem que se posicionar. Então, se Deus te valida, eu vou mostrar aqui, lá em Provérbios 23, 22, fala de uma palavra que fala assim, Adar. Adar é o esplendor, é a majestade, é a honra, é Deus te dando dignidade e valor. Para você que está acima dos 50, né? Que a gente fala assim, você tem que fazer isso. Já olha assim, tem que fazer o quê? Então eu falei assim, já fiz 60, ninguém manda na minha boca. Ninguém vai me dizer o que eu vou fazer, não. Mas muitas vezes você chega a uma determinada idade e a pessoa quer determinar o que você vai fazer, o que você vai falar, porque você já está velha. Onde está escrito isso? Olha o que a palavra... Tu botou aqui para mim? Botou? Vamos ler, deixa eu ver aqui. Cadê o versículo? Provérbios 23, versículo 22. Eu quero ler com você, porque é importante você entender que a Bíblia, ela valida, mesmo que você diga assim, mas já estou velho. Não sei o quê. Tem gente que está com 30 anos e já está se sentindo velho. O que é isso? Não existe. Olha só, vamos lá, lê comigo. Escute seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela... Mas você tem vivido isso, não tem? Tá velha. Acontece isso. Não estou dizendo que não vai acontecer, mas é errado. Olha o que a palavra de Deus diz. Você tem que honrar. Porque a melhor idade é essa idade, que você tem toda a experiência e maturidade. Mas o mundo, né, gente? Sabe que o mundo faz isso, né? Muda essa verdade que a Bíblia traz para nós. Mas diz mais ainda em Provérbios 20, 29. Olha o que diz aqui. Ele está falando de uma dignidade e valor que Deus dá. Deus está te devolvendo hoje o teu Adar. Olha lá. A glória dos jovens é a sua... E a beleza dos velhos são os seus... Eu pintei o meu.
Mas não é porque não aparece, está demorando a aparecer o branco, então vamos continuar pintando. Amém? Mas isso é importante, queridos. Queridas, e desperta isso aí, é a Bíblia. E você está ouvindo A, B, C. Ah, tá velha. Aí você parou a tua vida? Parou de estudar? Parou de fazer alguma coisa? Onde está escrito que você tem que parar quando você envelhecer? Se é aqui que está a tua dignidade, a tua majestade, o teu resplendor, a tua glória. Também não vai botar aquela sainha curtinha e achar que é gatinha. Eu tenho uma vizinha que ela... Não vou falar de vizinha, ela está gravando. Deixa eu falar. Vira esse bloco. Mas vamos falar do aspecto terapêutico disso tudo aqui, tá? Vou dar só uma beijinha que ela falou para vocês, mas não vou dar tudo não, que eu já falei que não é sessão terapêutica. Crenças centrais ou nucleares. Sabe por que a gente fala assim, engole o choro? A gente escuta na infância, né? E vai uma sequência, você vai passando o tempo todo, quando não é a mãe, o pai, é o marido, é o filho, é o amigo, alguém que vai falar para você, engole o choro, para com essa palhaçada. Por isso que hoje é o momento de você chorar o que você tem que chorar. Porque quando eu falo assim, Deus quer levantar um exército de mulheres fracas, quando eu digo fraqueza, não quer dizer que você não possa chorar. Eu estou dizendo de mulheres que desistem de tudo, porque a opinião dos outros é mais forte do que a palavra que declara que você é uma bênção, que você é filha, que você é validada. Como que Deus vai autorizar uma pessoa que está parando no meio do caminho, que está desistindo de tudo? Algum fez um comentáriozinho, não quero mais não, ai, estou desanimada. 2 tapão e acorda. Faz parte da vida, gente. Se eu estou orando, estou jejuando, mas eu vou continuar enfrentando dificuldades. Vamos nos resolver aqui hoje? Amém? Então vamos para lá. Vamos continuar aqui. Falei um pouquinho, né? Que o Senhor te coroou de honra, né? Ainda fala aqui em Salmo 92:14, que na velhice darão frutos. Tá? Ainda bem que eu já estou ligada. Mas eu estou falando do fruto do Espírito, de bênçãos, de produção. Calma, não ri não, querida. Então, vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai fazer uma introspectiva. Tá? Não precisa falar, não. Por aí você vai entender. Você tem se anulado para agradar a outros? Essa é uma pergunta que você tem que fazer todo dia. Você não consegue dizer não para as pessoas? Sofrência isso, hein? Tem que aprender a dizer não. Você precisa tanto da aprovação dos outros? Tem que pensar nisso aqui também. Porque isso aqui são crenças que a gente vem trazendo lá de trás. E aí você chega na idade adulta, você tenta camuflar isso, mas você tem. Ai, não consigo dizer não. Então me diz que eu vou fazer você pagar tudo para mim. Gente, isso são coisas que a gente tem que aprender. Você se anula para agradar os outros, você não diz não, está sempre servindo, sempre fazendo. É difícil? Para algumas pessoas é difícil dizer não. Mas nós vamos aprender um pouquinho aqui. Sabe o que é o nome disso aqui? Que eu falei para você? Ferida de validação. Porque você acha, às vezes, que se você disser não para aquela pessoa, ela nunca mais vai te procurar. Nunca mais vai ser sua amiga. Ela vai ficar triste, mas você se entristece para alegrar os outros. Olha só, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: alegre-se com quem se alegre, chore com quem chore. Mas eu falo assim, chorar pelas mesmas coisas toda hora, não. Vamos subir de nível, amém? Você está sempre chorando pela mesma coisa, resmungando pela mesma coisa, isso não é normal. Alguma coisa você está fazendo errado, porque Deus não erra. E aí nós vamos dizer, como é que essa cura começa nesse aspecto terapêutico? Quando você começa a validar as suas emoções. Como assim? Primeiro, vai me fazer bem?
É isso que Deus tem para mim? Porque se não for, eu não vou pegar para mim. Amém? Aí tu tá aí na luta, tá sofrendo, tá desistindo de tudo para agradar os outros. Quando eu falo assim, às vezes a gente tem que se anular sim, servir. A Bíblia manda você servir. Mas às vezes você se anula naquilo que Deus te chamou para servir os outros. Quem é mais importante para você? Quem te valida? Não são os seus amigos. Não. Você vai sentar, vai dar comida, vai comer, vai beber, vai na tua festa de casamento, vai comer teu docinho, vai se servir, vai comer à vontade, vai ter dor de barriga, mas no dia seguinte ele vai dizer o seguinte: não comi nada. É mentira que eu estou falando? É isso. Não foi bom. E isso, irmãos, você vai encontrar em qualquer lugar, queridas. Em qualquer lugar, no trabalho, na faculdade, sempre assim. Você vai encontrar amigas ou amigos que vão deixar de te escolher porque você não tem para dar para eles. Vão escolher quem vai dar mais para eles. E aí você vai ficar o quê? Triste? Vai parar? Vai viver que vida? Não, ela nunca foi tua amiga. Ela gostava de alguém que servia a ela. Agora, há pouco tempo, alguém falou assim: desculpe por não ter servido direito a vocês. Eu falei: peraí, eu nunca te chamei para me servir. Se você está na igreja, você está para servir a Jesus. A mim, não. Servir para mim é ir na minha casa, lavar minha roupa, arrumar minha casa. Isso é servir. Aí você está me servindo. Na igreja, está servindo a Jesus. Então a gente começa a entender que as pessoas falam assim: eu estou fazendo algo por você porque você está fazendo algo por mim. Começa a observar as suas emoções, porque hoje nós vamos resgatar isso juntas. Amém? Fala para sua amiga: juntas. Vamos resgatar isso juntas. Ai, pastora, eu já fiz muito isso, gente. Já fiz muito isso. Ah, não dá, não dá. Tem hora que aquela Maria Clara fica assim: ai, faz sim. Ai, se esforça. Vamos. Aí eu paro. Opa! Esse esforço que eu vou fazer, é Deus que vai me trazer alguma coisa boa. Eu vou só ajudar a pessoa, mas será que é isso que Deus quer para mim? Uma vez eu fui numa igreja difícil, local difícil, perigoso. Ah, pastora, estava lá. Aí teve um outro evento. Aí ele: poxa, vai ter um evento aqui, vem fulano. Nunca me serviu um jantar. Naquele dia nós fomos, levei os meninos também comigo e tal, na igreja, no culto. Quando começou a heresia, meu pai. E eles olhavam para mim assim: que isso? O camarada pregando muitas heresias, e eu ali estava incomodada também, claro, porque você conhece a verdade, você vê. Quando terminou aquilo tudo, eles foram assim: aí fomos embora. Nós estávamos indo embora. Nós vamos fazer um jantar para eles. Eu falei: nunca me serviram um jantar aqui. Às vezes nem um copo d'água, só no púlpito. E o camarada chegou lá, pregou um monte de heresia. Aí eu falei: peraí, eu arrisco a minha vida. Porque quando você passa aqui, né, não vou citar o local, mas vocês sabem, tem um local que é perigoso. Para ir lá para o outro lado, eu arrisco a minha vida. Eu tenho que perguntar a Deus se eu tenho que fazer isso. E eu não vou culpar Deus por isso, que são escolhas minhas. E aí eu passo a perguntar: Senhor, eu tenho que ir? Independente, não é o jantar. Se trata de respeito, de consideração. Às vezes você fica triste, né? Mas a culpa é sua. Porque você vai quando não é para ir, você faz o que você às vezes nem pode fazer, mas você faz. E aí, quando não tem esse retorno, a primeira coisa, isso é automático. Você vai ver servindo alguém e tratando você como se fosse assim: faz aí. A culpa é sua. Me perdoe, mas a culpa é sua. Né? Você faz aquele macarrão com molho, faz aquele macarrão com atum, a pessoa... Não vou citar nome, tá, gente? Porque está sendo gravado. Aí come, mas está comendo e está falando assim: o fulano faz um biscoitinho tão gostoso. E pede o terceiro prato. Mas é incapaz de dizer assim:
Tá gostoso, né? A culpa é sua. Eu tomo o prato agora. Então vai comer o biscoito. Vai lá e come o biscoito. Gente, isso é errado. Mas você se sujeita a ser tapete. Eu ouvi muito isso no início do ministério. Crente tem que ser tapete. Eu falei, mas quem vai pisar em mim? Eu tenho que ser tapete. Mas eu recebi uma profecia que Deus estava estendendo um tapete para mim. Ele nunca me falou que eu seria um tapete. Se você está sendo tapete, é porque você quer. Hoje é um dia que Deus quer restaurar você, trazer validade e autoridade. Sirva, mas sirva primeiro aquilo que Deus colocou no teu coração. Vamos até o fim? Então vamos até o fim. Vamos lá. Eu estou ainda no bloco 1, né, gente? Então essas 3 categorias que eu vou dizer aqui, que a gente vem do ventre da nossa mãe até a nossa idade adulta trazendo isso com a gente sem perceber. Como eu falei, o nosso consciente ele vai tentando camuflar isso. Mas você tem que se autoavaliar e perceber como é que você está, né? Durante 3 meses eu estou feliz da vida e tal, mas tipo assim, hoje eu sonhei que tinha uma barata na minha sandália. Aí você já começa, aí fala assim, sonhei com uma barata na minha sandália, aí fica o dia todo, a barata na sandália, barata na sandália, barata na sandália. Aí daqui a pouco você pergunta para a amiga assim, eu sonhei com a barata. Ih, menina macumba. Aí você fica com aquilo. A semana toda você fica com a barata na sandália. Mas é importante você entender, a barata ela é resistente. Já reparou? Pode cair uma bomba do Hiroshima, ela vai continuar viva. Então a barata ela pode ser resistência. Mas você nunca busca o lado positivo, sempre o negativo. E aí tu pega uma doente, uma mulher doente, e ela vai te dizer assim, querida, o negócio está feio para tua, o negócio está feio para você. E aí você passa a semana toda. Aí alguém fala assim, vem dar uma saudação. A barata na sandália. Gente, eu estou falando sério. Eu falo, muda o assunto. Vamos mudar de assunto. Vamos conversar outra coisa. Então, tem tempos que você está para baixo, tem tempo começa a controlar suas emoções. Começa a se identificar nisso aqui. Por que eu ajo dessa forma? Eu não quero agir mais assim, eu não quero ser mais assim. E pode fazer qualquer sessão terapêutica que não vai mudar se você não quiser mudar. Alguém me falou assim, pastora, ela nem sabia que era terapeuta, eu estou conversando, pastora, eu fiz uma terapia, mas olha, ela só me trouxe coisa ruim, minha lembrança ruim. Eu falei, como é que você vai cuidar do presente se o teu passado está mais ativo do que o presente? Você tem que saber lidar com isso. Mas eu não, falei, nem vou falar para ela, que ela viu botar assim, TCC, ela pensou que eu fazia TCC. Mas era terapia cognitiva comportamental. Mas eu fiquei calada. Eu falei, tá louca, deixa, ela vai fazer terapia comigo, não. Se ela tá falando mal da outra, vai falar de mim, porque eu vou ter que usar a mesma técnica. O problema é que você não quer tratar do que tá te dando doença. Você chega no médico, tá com dor na coluna, isso é o que você tá falando, mas você não sabe como é que tá seus discos, como é que tá sua lombar, vai ter que fazer um examezinho, né? No profundo. Você não pode chegar lá assim, tô com essa dor, mas amanhã eu tomo um remédio. Aí fica assim, camuflando, só na dipirona, só na dipirona. Não vai melhorar. Entendeu? Então, nós temos que parar e falar assim, o que está me fazendo mal e qual é a raiz desse mal? Então, há 3 categorias aqui que eu vou falar para você. Uma é o desamor, a outra é o abandono e o desvalor. Isso começa na infância. O que o desamor faz? É aquela falta de afeto. Sabe? Eu pego meus netos, eu faço assim, eu não fiz isso com meus filhos. Eu deveria ter feito isso. Mas hoje eu aprendi, né? Eu pego meus netos e falo para eles todo dia, eu te amo. Vovó ama. Eu te amo. Acho que eles estão amando mais a mim do que a mãe deles, que eu falo todo dia. Eu te amo, eu te amo. Olha, vai cuidar da vovó quando tiver velhinha. Estou preparando a mente deles, né? Que eu não vou... É claro, querida. Se os filhos não cuidar, os netos cuidam. Aí eu estou lá fazendo... Então, é dessa forma. Você nunca ouviu a mãe chegar diretamente, eu te amo. Não, quando é pequenininho,
A gente pega, Didi, eu te amo, eu amo, mamãe ama, né? Depois vai crescendo, vai arrumar a casa, vai limpar o banheiro. É bem assim. Não tem mais aquele negócio, eu te amo, né? Eu te quero, você é uma bênção. Não tem. E nós vamos crescendo dessa forma. E vamos encontrando pessoas no caminho que fazem a mesma coisa com a gente. Sim ou não? E aí você vai ver a falta de afeto, a não aceitação, porque muitas vezes você está lá, né, no meio das amigas, e ela fala assim, você não. Vem fulano. Quer dizer, em casa você já tem isso. Chega na escola, pequenininha, não vamos brincar com ela, não. Olha aí, tá ali. E aquilo vai crescendo, porque ela ficou fixada ali no teu consciente, no teu inconsciente, tá ali. Aí vem o pertencimento, né? Aqui você não tem, chega em determinado lugar, você não tem conexão com ninguém. Não é culpa dos outros. É que você já se sente assim. Eu não fui abraçada, eu não fui acolhida. Você nem deixou ninguém te abraçar. Tinha crente aqui que você chegar perto para abraçar, vai fazer, não sei se era mau cheiro, mau hálito, o que é. Aí a gente fala assim, gente, a gente quer chegar, quer dar um abraço, a pessoa... Aí eu falei, que sou eu? Depois ele falou assim, cuidado, olha aí. Você nunca teve isso. E eu passei por isso. E quando eu cheguei na igreja, irmão, você também é uma benção para mim. Eu ia lá para o banheiro, eu ia beber água. Eu não queria abraçar nem beijar ninguém. Eu não fui criada assim. Então a gente começa a ter o quê? Conflito, confronto. Esse é o confronto que a gente vive. Porque você tem que dar aquilo que você não recebeu. Mas é isso que Jesus quer fazer. Porque está aí escondido aquele afeto, mas o teu inconsciente ficou preso na falta de afeto, no desamor, quando o pai vai embora, quando você não sabe nem quem é teu pai nem tua mãe. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Estamos falando de validação, amém? E validação é filiação. Eu não me encaixo aqui. Então você vai ter esse problema na igreja, no trabalho, na faculdade, essa falta de conexão. E às vezes não é que a irmã é antipática, né? Eu conheço muitos terapeutas que eles vão falar assim, vomita essas pessoas tóxicas. Jesus não falou isso. Eu nem quis comentar, porque tem uma amiga que também é assim, mas ela tem que vomitar o que é tóxico, Então para de beber Coca-Cola, para de comer salgadinho, coxinha, né? Não é isso. É você saber lidar com as pessoas, porque elas também têm essas raízes, essas crenças nela. E muitas vezes a gente tem que se anular para poder ajudar, né? Mas se você não for curado, como é que você vai curar os outros? Como é que você vai tratar de alguém? Você vai ficar com dificuldade. E aí tem também a crença do abandono. Eu vou dizer assim, aí você fala assim, eu sou frágil, eu tenho que ter alguém para me aprovar, né? Você se sente dependente, sempre dependente. E sabe onde começa isso? Você vai. Por que se ela não for, você não vai? Presta atenção nisso. Se você for, eu vou. Não, querido. Busca o que é teu interesse. Se é bom, eu quero também. Mas se você não for, não impeça a mim. A gente não canta assim, se você não vai, não impeça a mim. Está sempre sendo impedida por causa dos outros. Presta atenção no que você canta. Você quer? Não quer? Eu, quando vou fazer um curso ou qualquer coisa, eu nem pergunto ao meu esposo se ele quer. Eu falei, já me inscrevi. E botei você também. Agora eu tenho uma mentoria que acontece toda semana. Como eu estou cheia de coisa, eu falei assim, já botei você lá. Aí a gente assiste junto. Eu falei, se eu não assistir, tu assiste. Gente, nós temos que ter atitude. Para de ficar sendo bengala dos outros. Você já tem o cajado e o cetro na tua mão. E tem que ensinar as pessoas também a terem isso. Então, o abandono, muitas vezes, que a gente se sente sozinho. Você está com alguém, mas parece que você está sozinho. Você está tem um monte de gente, mas parece que não tem ninguém. Às vezes foi a perda de alguém na tua vida, um divórcio, uma separação, a morte de alguém muito querida. Pode você viver isso.
Ou até mesmo na infância, quando alguém te abandonou. Ah, meu pai não me quis, minha mãe não me quis. Não é assim? E aí você vai fazer, será que alguém me quer? Será que eu vou encontrar alguém que fique comigo? E quando o líder, estou falando de liderança agora, ela tem esse problema, ou ele fica pegando no pé dos membros, assim, tipo assim, vai aonde? Você só vai naquela igreja se for comigo. Sabe? E aí ele começa a pagar tudo para fazer você dependente. Eu chamo de amigo reverso. O amigo reverso, ele faz você ter uma dívida invisível com ele. Eu fiz muito por você, agora você tem que ficar aqui. Ele é pior do que o diabo chupando manga. Porque ele vai sempre te lembrar que você tem uma dívida. E por mais que... Não me cobra não. Mas no teu inconsciente você tem uma dívida com aquela pessoa. Amém? É isso ou não? Então cuidado com os amigos reversos. Porque ele vai fazer você ter uma dívida invisível com ele. Você não tem mais direito de fala. Você não tem direito de escolha. Você tem que fazer tudo o que ele quer. E você faz. Porque eu escutei uma pessoa falar assim, pastora, chorando, eu tenho que ir, né? Porque ela ganhou fulano para Jesus. Eu falei, hã? Hello? Não entendi. Ela ganhou uma pessoa da tua família para Jesus e você tem uma dívida com ela? E por isso você não tem que fazer o que Jesus mandou, porque você tem que fazer algo para agradar ela? Está errado. Então você vê aqui uma dependência. Você tem medo de ser abandonada por aquela pessoa. As pessoas vão e vêm na tua vida, gente. Faz parte. São ciclos que acontecem. Ah, tá aqui a minha sobrinha, a gente está todo dia junto? Não, seria até bom, mas a gente ia brigar. Então... Porque a gente tem um gênio muito forte, né? Personalidade forte, que tem gênio da garrafa. Então, e agressivo. Então... A gente se dá bem, no WhatsApp, a gente se vê uma vez no ano, 2 vezes no ano. Não, gente, mas é assim mesmo. São ciclos, que a gente hoje está junto, amanhã pode não estar, mas aquele que sofre dessa crença de abandono, ele tem medo de perder os membros, ele tem medo de perder os amigos. E fica com aquela dívida invisível. Fala para sua irmã, cuidado. E aí você está buscando a aprovação dos outros. Ah, se alguém chegar e bater assim no teu... Que bênção! Aí você fica feliz. Mas você não fala nada. No princípio, quando eu pregava nas igrejas, eu quando descia do púlpito, ficava esperando alguém falar assim, ai, aquela palavra... Aí eu já saía... E no dia que não acontecia isso? Hã? E no dia que não acontecia isso? E Deus falou, a obra é minha, não tua. A glória não é tua, é minha. Você tem que se validar, querida. Amém? Está entendendo o teor dessa crença? E aí vem a crença do desvalor, onde você está se desvalorizando. Ela está centralizada em você como culpa. É aquela autocrítica que você se faz. Né? Isso deu errado por minha causa. Eu não sou suficientemente boa para aquilo, eu não tenho condições, eu não posso. Você já reparou que tem muita gente que usa muito eu não posso, não sei? E também não faz nada para mudar. Sabe fazer isso? Não. Deixa eu ver se eu consigo fazer. É essa atitude que você tem que ter. Ah, não sei não. Se você nunca tentar, você não vai vencer. Você não vai se capacitar se você não tentar. Então você tem que tentar, querida. Ah, eu não gosto. Também não gostava de jiló, não gostava de abóbora, não gostava de nada dessas coisas. Mas minha mãe dizia uma coisa, a vida ensina. Eu não gostava de lavar banheiro. A vida ensina. Você um dia vai ter que fazer, então você tem que vencer. Quando você começa a vencer o eu não posso, eu não sei, você está subindo de nível. É para isso que nós estamos aqui hoje. Subir de nível, gente. O desvalor está aí. Porque você fica, eu preciso ser perfeita. Por que eu preciso ser perfeita? Porque eu preciso agradar. Eu preciso de aplauso. Eu preciso que alguém diga para mim que eu mereço.
Que eu sou uma bênção, se você não falar, pá, tanto faz. Você tem que começar a vencer isso. Mas porque na infância você era assim. Se você tirar nota 10, você é o meu filho. Se não tirar nota 10, você não é meu filho. Praticamente é isso que nós estamos dizendo para a criança. Então, às vezes, eu tenho que pegar assim, pego o rostinho, falei assim para minha neta, falei assim para ela, você é linda. Ele é porque eu pareço com meu pai. Eu falei, não, porque você é linda. Não parece com ninguém, você é linda, você é única. Então começa a entender isso. Ah, fulano é bonito porque parece com fulano. Fulano faz errado porque parece com fulano. Não é assim que a gente fala para a criança? Puxou fulano, tá fazendo besteira. Ah, só faz besteira porque puxou fulano. Então aquilo fica na mente. E você vai crescendo com aquilo. Eu não sou suficiente, eu não estou agradando, eu não agrado ninguém. Porque eu só erro, só faço coisa, só faz coisa errada, não é assim? E isso fica na tua cabeça. Ah, mas tu é burro mesmo, né? Idiota. E vai. Fizemos Casados para Sempre, tinha uma esposa que estava, acabou o Casados para Sempre, ela estava lá fora, falando, ai, você é idiota. Eu digo, como assim? Acabou de fazer Casados para Sempre, chama o marido de idiota. Não aprendeu nada. Porque isso acontece, você ficar 3 meses sentado aprendendo algo e, na verdade, você não aprendeu nada. Porque você só aprende quando você coloca em prática. Então, hoje vocês vão sair daqui colocando em prática validação e autorização, sim. Porque é isso que Deus quer para você. Então, no desvalor, essa crença ela vai centralizar no teu inconsciente. Você sem perceber você está fazendo isso. Eu não sei se eles me querem. Eu não sei se eu sirvo para alguma coisa. Mesmo que você diga assim, olha, pode me chamar que eu vou... Mentira, você está lá dentro, você está assim... É seu caos. Está dentro de você. A gente tenta camuflar isso. Sim ou não? Então vamos trabalhar nisso. Há uma frase que nós vamos declarar aqui hoje, antes de ir para o coffee break, tá bom? Falei que só ia dar só um pedacinho para vocês, tá? Primeiro vamos gravar uma coisa. Missionar é um suporte terapêutico e é espiritual. Para você caminhar com limites saudáveis. Então você tem que... Não vai deixar de ajudar os outros, mas você tem que ter limite. Fala para sua irmã, tenha limite. Se Deus não mandou, se vai te prejudicar, vai prejudicar a tua família, não vai em frente. Tem que aprender isso. Ah, mas o fulano quer muito fazer uma terapia comigo. Eu falei, contigo, não. Ah, o fulano quer muito fazer um gabinete espiritual contigo. Não, eu vou orar primeiro. Você não sabe se é laço, se é confusão para a tua vida. Tá entendendo, queridos? Presta atenção no que nós estamos falando aqui hoje. Hein? Porque tá aqui, ó. Bota a frase para mim. Cadê a Aninha? É a Cris? Faz direito. Deus me vê. Vamos lá, fica de pé. Você tem voz aqui. Mas, ó, por que eu mando você repetir? Porque isso fica no teu inconsciente. Tem gente aqui que está achando... Ah, eu perdi tudo. Perdi cajado, eu perdi o cetro. Tem gente que veio pronta para resgatar tudo, mas está começando a entender como é que é o problema? Que o problema não está nos outros, está em você. Vamos mudar? Então nós vamos declarar aqui, cadê a Cristiana? Ela veio... Aonde? Não estou enxergando nada, filha. Poxa. Está aqui embaixo? Embaixo da onde? É, Deus me vê. 3 vezes, vamos lá. Deus me vê. De novo. Deus me vê. Agora você já gravou? Fecha o olhinho, porque tem que alimentar a tua alma com isso. Eu sempre, quando dou aula de canto aqui, a aluna está desafinando, eu falo para ela, fecha o olho. Para funcionar teu ouvido. Tem gente que só funciona o ouvido quando o olho está fechado. Nós vamos falar, Deus me vê. Amém? Deus me vê. É me ver, não é te ver não, ele vê você. De novo, Deus me vê. Amém. Agora eu falei que o cajado, ele vai te dar apoio, posicionamento e vai te corrigir. Amém?
E você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Então você vai dizer, Deus é o meu Misheneá. Mishená. Vamos lá? Deus é o meu Mishená. Amém. Quando o salmista está falando isso, a tua vara e teu cajado me consola. Ele está falando assim, a palavra. Essa palavra ela é poderosa na tua vida. Não se apoie mais em ninguém. Ah, me apoio no... Não. Teu apoio está aqui, ó. É que Davi falou. Eu me apoio, eu me corrijo, eu me posiciono no cajado. Amém? Então nós vamos desconstruir essa crença aqui, porque nós vamos orar. Eu não conheço, não sei como é a sua vida, mas alguém já identificou alguma coisa aqui até agora? Já? Isso é importante. Começa a se identificar isso. Ah, mas eu vou fazer isso porque o fulano... Eu tenho que ser aceito. Não. Não. Você já é validada. Fala para tua irmã. Você já é validada. Acabou. O que você acha? Tem coisa que o Espírito Santo vai até falar assim, não pergunta. Ah, mas eu tenho que ter alguém para apoiar o que eu vou fazer. Não. Apoio está na palavra. Deus fala não é não. O problema é que a gente quer a resposta de imediato e Deus demora a responder. Ele está testando a tua fé, a tua obediência. Esse é o posicionamento. Eu só vou fazer quando Deus der a resposta. Sabe? Às vezes eu estou fazendo uma coisa e Deus, eu falo assim, vou botar valor tal. Deus fala assim, não é esse o valor. Eu digo, já amém, tá bom, tudo bem. Vai estudar isso aqui. Eu vou lá e sem dinheiro e vou estudar. Abençoa fulano, eu sem dinheiro vou lá e abençoo. É isso que Deus quer de você, amém? Posicionamento. Para de ficar buscando a aprovação dos outros, quando você já é validada. Aqui hoje todas nós somos validadas, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Tá preparado aí? Pega o cajado, fala para sua irmã, pega o cajado. Vamos validar isso aqui agora. Eu não sei qual é o problema. Fecha os teus olhos aí, vai falar com Deus agora. Vai falar, Senhor, eu não conheço, no meu inconsciente tem tanta coisa. Eu me sinto invalidada, eu me sinto desvalorizada, eu me sinto abandonada, eu me sinto, Senhor, com tantos problemas de desamor, eu preciso de muito amor. Jesus está aqui para te dar o que você precisa. Está olhando para mim por quê? Fecha o olho. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, querida. Vamos orar para não me dar trabalho depois. Vamos buscar o Senhor agora. Eu quero pedir às irmãs para interceder aqui agora. Suelen, eu vou pedir a Simone, a missionária Neide, missionária Suzana, Sheila. Vamos orar, queridas. Vamos apoiar aqui no cajado. É no cajado que você tem que estar apoiada. Eu quero que você interceda, você que está aí, ó. Intercede pela tua irmã. Você não conhece, você não sabe o que ela passa. E às vezes a pessoa está assim, é bobagem, pastora, não tem nada a ver. Não, querido, vamos levantar um clamor agora, vamos orar, porque ele vai lá na raiz do problema, onde você está se sentindo invisível, lá dentro da tua casa. Dentro da tua casa você está invisível. Mas é porque você está permitindo isso. Você está se sentindo invalidada, mas o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, te validou no sangue carmesim, onde Ele vai te dar sustento e apoio. Você não precisa de amor de ninguém, quando você tem o amor de Deus na tua vida, o amor que constrange o coração, o amor como Ele estivesse cuidando de você agora, lá no ventre da tua mãe. Ele já te conhecia. O Salmo 139 vai dizer que lá no ventre da tua mãe, Ele te formou, Ele te conheceu, Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe o que você precisa. Você teve muitas vezes que engolir o choro, teve que se calar, teve que se anular. E hoje o Senhor está falando para você: chega, eu te validei. Você precisa se posicionar. Recebe a cura no teu inconsciente, no teu subconsciente, no teu consciente. Recebe a cura na tua mente aí agora, no teu coração.
Você não precisa de aprovação de ninguém. Você precisa da aprovação de Deus, e Ele já te validou. Ele já está te dando suporte. Ele é o teu apoio. Ele é o teu sustento. Se apoia em mim. O Senhor está falando, se apoia em mim. Eu vou te direcionar. Eu vou aleluia. Estou te validando hoje. Eu estou te tomando pela mão hoje. Eu te escolhi. Você não está abandonada. Você tem um valor para mim. Deus está falando para você hoje que todo o amor que uma mãe tem por um filho gerado no ventre é o amor de Deus, é a misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Toda dor, toda amargura, todo dissabor, toda tristeza, você encontra no Senhor. O Senhor. Toda dor que te causaram, toda falta de amor que você recebeu na tua infância, é lá na cruz. Lá na cruz do Calvário. Lá na cruz.